Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Esses três sistemas ou modelos de produção industrial foram muito importantes e de grande impacto na história. No entanto, eles ainda podem ser vistos no mercado, ou então serviram de referência para muitos outros modelos, que sempre vão evoluindo ao longo do tempo. Mas existem algumas diferenças bem significativas entre esses três modelos. Por isso, entenda agora o que é Taylorismo, Fordismo e Toyotismo de um jeito bem resumido e prático. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Aqui vamos explicar o que é Taylorismo, Fordismo e Toyotismo de uma maneira bem resumida e direta ao ponto. No entanto, se quiserem entender com mais detalhes sobre cada um deles, deixaremos os links dos vídeos completos que explicam de uma maneira mais profunda, combinado? Ainda com uma dica muito legal no final desse vídeo. Então vamos lá. 1. O que é Taylorismo? Basicamente, trata-se de um método de produção criado pelo teórico americano Frederick Taylor no final do século XIX. Este método era caracterizado pela racionalização do trabalho, ou seja, a especialização dos colaboradores era vista como um ponto alto do Taylorismo, padronizando e automatizando ao máximo a produção. Desse modo, cada colaborador ou colaboradora era treinado e capacitado para executar apenas algumas tarefas específicas, ao invés de realizar diversas tarefas. Tudo isso com o objetivo de maximizar a produtividade de cada profissional e, consequentemente, a produção geral da empresa também. Em outras palavras, cada aspecto do trabalho era planejado cientificamente para otimizar a produção, em moldes científicos mesmo. Além disso, o Taylorismo defendia que era a responsabilidade dos gerentes ou gestores da empresa desenvolverem sistemas de produção adequados para alcançar a eficiência econômica. Justamente por tudo isso que o método pode ser chamado de administração científica. Principais características e princípios. O Taylorismo adotava métodos científicos em vez de regras práticas. Ou seja, em vez de fazer as coisas de um determinado jeito, sem ter uma grande razão por trás disso, os gestores devem usar método científico para determinar o melhor jeito de executar as tarefas, tudo baseado em dados e estudos. Outro ponto é a separação das tarefas de acordo com as aptidões dos colaboradores. Em vez de delegar atividades de modo aleatório, os gestores devem analisar as habilidades de cada colaborador ou colaboradora e treiná-los para atingir sua eficiência máxima em uma tarefa específica. Outro pilar é o monitoramento da performance de trabalho. Dessa forma, os gestores devem avaliar a eficiência dos funcionários e orientá-los sempre que for preciso para garantir sua produtividade e atingir as metas e objetivos. Essa separação se refere a funções entre gestores e colaboradores. Assim, os gestores devem ser responsáveis pelo planejamento e treinamento, enquanto os colaboradores implementam o que forem capacitados e delegados para executarem. E tudo isso feito para reduzir o tempo de processo, que era o principal foco das pesquisas e das ideias de Taylor. Dessa maneira, o Taylorismo visava reduzir o tempo de processo para completar uma tarefa para melhorar a eficiência e aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo, reduzir todos os gastos possíveis para maximizar os lucros. Assim, seus experimentos consistiam em dividir o trabalho em tarefas específicas, usar um cronômetro para medir o tempo gasto em cada uma e reorganizá-las para criar uma sequência otimizada. Logo, muito de seus experimentos consistiam em dividir o trabalho em tarefas mais específicas, cronometrar o tempo gasto em cada uma para entender bem como está o processo atual, e então reorganizá-las para criar uma sequência bem otimizada e organizada. Então, se quiser entender o Taylorismo de forma mais completa, acesse o vídeo sobre este modelo, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. O que é Fordismo? Basicamente, trata-se do modelo de produção em massa que teve ampla utilização nos Estados Unidos, principalmente devido à sua inovadora abordagem na produção de automóveis, cujo objetivo era reduzir o tempo e os custos de produção da empresa e dos veículos. E com a redução dos custos, era possível oferecer produtos para a população a preço mais acessíveis. O Fordismo leva esse nome porque foi criado por Henry Ford, fundador da montadora Ford Motor Company, em 1914. Dessa forma, o Fordismo também representou um marco histórico na segunda revolução industrial, já que contribuiu para o desenvolvimento de maquinários e instalações industriais nunca antes vistos. Justamente por isso que este modelo é muito utilizado até hoje, inclusive sendo replicado em diversos tipos de setores, e não somente em automóveis, mas com alguns ajustes. Principais características e princípios.
No Fordismo, a linha de montagem foi desenvolvida com o principal objetivo de reduzir o tempo de produção e acelerar a chegada da mercadoria ou produto para os consumidores finais. Assim, este modelo de produção se baseia em 3 pilares: automatização. Para alcançar esse objetivo, a linha de montagem foi automatizada, tornando o processo mais organizado. Como resultado, os trabalhadores passaram a se especializar em uma atividade principal, o que intensificou o ritmo de trabalho. Ou seja, cada colaborador ou colaboradora ficava responsável por uma parte específica de produção do material. Assim, não era exigida uma qualificação profissional elevada, uma vez que o trabalhador precisava apenas dominar a atividade manual específica. Economia. Da mesma forma, o objetivo era reduzir o estoque, até porque, como sempre dissemos aqui no blog, estoque parado significa perda de dinheiro. Logo, com o estoque reduzido, evita-se desperdícios e diminuía os custos relacionados à produção. Como exemplo, podemos citar o fato em que todos os carros disponíveis para venda foram pintados de preto, porque essa era a tinta mais barata e que secava mais rapidamente. E produtividade. Em relação a este pilar, o fato dos colaboradores executarem repetidamente a mesma função tornava-os especialistas na área, e isso permitia que eles realizassem seus trabalhos em um intervalo menor de tempo, sem comprometer a qualidade. Assim, a produtividade tendia a aumentar, reduzindo bastante as chances de erros e desperdícios. Então, se quiserem entender o Fordismo de uma forma mais detalhada, assista o vídeo sobre este modelo, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. O que é Toyotismo? Basicamente, trata-se de uma metodologia de gestão que visa otimizar processos e reduzir desperdícios. Dessa maneira, procura-se diminuir ao máximo as possibilidades de erros, mas sempre mantendo a qualidade esperada. Ainda, foca em diminuir a quantidade de produtos em estoque, como resultado, aumentar a eficiência de uma produção. Ela foi criada pela Toyota no período pós-guerra, onde era preciso otimizar ao máximo os processos para evitar qualquer tipo de desperdício, e é justamente por isso que essa metodologia também pode ser chamada de Sistema Toyota de Produção. Ao mesmo tempo, foi a base para a metodologia Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta em português. Principais características e princípios. De maneira prática, o Toyotismo se baseia em princípios para seguir a sua filosofia, e os principais são automatização, just-in-time e Kanban. Automatização. Trata-se de utilizar máquinas ou a tecnologia para trabalhar de maneira automática, literalmente, com pouca interferência de uma pessoa profissional, por exemplo. Tudo isso na tentativa de garantir mais produtividade, eficiência e qualidade para a produção geral da empresa. Just-in-time. Em suma, é uma metodologia de gestão em que a empresa compra e produz apenas a quantidade exata de matérias-primas ou produtos para atender às demandas dos seus clientes no tempo certo, sem que a empresa produza, transporte, venda ou compre algo antes da hora certa. Logo, ele faz com que a empresa passe a usar seus recursos de forma mais enxuta possível, mas ao mesmo tempo de maneira eficiente. E Kanban. Basicamente, é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas e projetos que utiliza cartões coloridos ou post-its organizados em um quadro separado por colunas. O foco é priorizar a produtividade e a organização das entregas, sempre com o objetivo de proporcionar um trabalho mais transparente, ágil e direcionado. Do mesmo modo, se quiser entender o Toyotismo de forma mais detalhada, assista o vídeo completo sobre este modelo, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esses foram os 3 modelos de produção muito importantes na história. Com certeza eles revolucionaram o mercado em suas épocas e ainda servem de referências para novos modelos que surgem até hoje. Inclusive, conforme prometido, sugerimos muito conhecer e entender sobre a indústria 4.0, que também é conhecida como a 4ª Revolução Industrial, que resumidamente representa o processo de transformação digital que acontece nas indústrias. Assim, mostra o uso cada vez maior de novas tecnologias e inovações, e atualmente é fundamental em todos os modelos de produção, que não param de evoluir e tem muito espaço para explorar ainda. Por isso, se quiser entender mais sobre a indústria 4.0, assista o vídeo completo sobre este assunto, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é Taylorismo, o que é Fordismo, o que é Toyotismo e com a dica complementar da indústria 4.0.
Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.